Meus amigos, desde que Donald Trump se tornou inquilino da Casa Branca, desde o dia 20 de janeiro de 2017, vem sofrendo ameaças de impeachment. Foram 2 anos e pouco sofrendo ameaças de impeachment, sempre barradas pela presidente da Câmara Baixa dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi. Ontem, terça-feira, contudo, Nancy Pelosi não segurou a onda e finalmente lançou um inquérito formal de impeachment contra Donald Trump, cedendo à pressão do partido. Muitos representantes democratas na Câmara Baixa fizeram pressão, forte pressão nos últimos meses, até que finalmente Nancy Pelosi decidiu então lançar um inquérito formal de impeachment na terça-feira. Disse o Times of Israel que finalmente Pelosi concordou com a crescente pressão de colegas democratas e mergulhou a nação numa divisão profunda e num confronto em ano eleitoral entre o Congresso e o presidente dos Estados Unidos. Bem, para entendermos o que está sustentando esse pedido formal de impeachment, peço a vocês que vejam esse vídeo que eu postei aqui no canal no dia 9 de abril de 2019. É esse vídeo que esclarecerá um pouco o motivo da Câmara Baixa pedir fazer o pedido formal de impeachment do presidente. Meus amigos, essa notícia é surpreendente. Um promotor de justiça ucraniano, sim, da Ucrânia, pode ajudar Donald Trump a drenar o pântano. No pântano trata-se do Deep State, das famílias poderosas que querem dar as cartas, continuar dando as cartas na política americana. Pois bem, esse promotor de nome Konstantin Kulik disse ao repórter investigativo John Solomon, do The Hill, que tem provas suficientes para incriminar Hillary Clinton e o vice-presidente de Obama, Joe Biden. Segundo esse promotor ucraniano, segundo o que ele passou a Solomon, consta que há registros financeiros mostrando que uma empresa ucraniana de gás natural distribuiu mais de 3 milhões de dólares para contas ligadas ao filho do então vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, Hunter Biden. A matéria diz o seguinte: como vice-presidente, Biden gerenciou as relações Estados Unidos-Ucrânia para o governo Obama. O jovem Biden, o filho do vice-presidente, serviu no conselho de uma empresa ucraniana de gás natural, a Burisma Holding Records. E Solomon, portanto, o jornalista, relatou que o vice-presidente Biden pressionou as autoridades ucranianas em março de 2016 para demitir esse mesmo promotor que agora vem com a denúncia. O promotor planejou entrevistar Hunter Biden sobre as transferências financeiras. Na verdade, entrevistar não é o termo correto, mas pedir explicações, né? E foi, portanto, perseguido na Ucrânia por ordem do vice-presidente americano Joe Biden. Kulik disse que o procurador-geral da Ucrânia, Lutsenko, tem provas suficientes sobre o ex-vice-presidente para conseguir uma reunião com o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, que está envolvido ainda com o relatório de Robert Mueller, que tentou incriminar Trump e não conseguiu. Lutsenko disse que está ansioso para se encontrar com o Procurador-Geral dos Estados Unidos para iniciar e facilitar nossa investigação conjunta sobre a apropriação
de outros 7 bilhões em dólares americanos de origem ucraniana. Pois bem, isso pode começar a desmontar, sim, o império da mentira de Hillary Clinton e Barack Obama. Mas há uma curiosidade nessa história toda. Vejam, a matéria começa dizendo o seguinte, que Konstantin Kulik, este procurador ucraniano que tem as provas, simplesmente não consegue entrar nos Estados Unidos para reunir-se com o procurador-geral Bill Barr. Por quê? Porque, segundo ele, o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia o impediu, não lhe deu o visto para ir aos Estados Unidos. Ele diz, ele não negou explicitamente nosso visto, mas também não nos deu. Fica a pergunta, em que time está jogando o embaixador americano na Ucrânia? Deixem o rapaz entrar na América, se reunir com quem tem que reunir e entregar o caroço do abacate. Pode ser o começo do fim, como disse, dessa gente boa como Hillary Clinton, por exemplo. Vamos aguardar. Bem, como vocês perceberam, esse pedido de impeachment está centrado exatamente nisso, numa relação de Donald Trump, num excesso de poder com o presidente da Ucrânia para que se investigasse as irregularidades, possíveis irregularidades de Hillary Clinton, Barack Obama e o candidato dos democratas, Joe Biden, que era na época vice de Obama, todos relacionados com negócios escusos, como vocês viram no vídeo. Bem, é claro que isso tem afetado profundamente os democratas e o Times of Israel coloca esse como motivo central do pedido de impeachment. Diz o site que em questão estão as ações de Donald Trump com a Ucrânia. Em um telefonema de verão do presidente Trump ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Trump teria pedido ajuda para investigar o democrata Joe Biden e seu filho Hunter. Nos dias anteriores à chamada, Trump ordenou que os assessores congelassem 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, provocando especulações de que ele estava segurando o dinheiro como alavanca para receber informações sobre os Bidens. Trump negou essas acusações, mas reconheceu que bloqueou os fundos. E aqui está a complicação da história. Abuso de poder, segundo os democratas. Olha, eu tenho aqui 400 milhões de dólares para te enviar em ajuda militar, mas dá uma investigada para mim aí nos Bidens, que logo esse dinheiro cairá na conta. Isso complica e muito a situação. Trump admite sim que bloqueou o recurso, que bloqueou o dinheiro, mas que não tinha nada a ver com a informação. Antes do anúncio de Pelosi, diz o Times of Israel, Trump autorizou a divulgação de uma transcrição de uma conversa sua por telefone com o presidente da Ucrânia, prevendo que ela não mostraria evidências de irregularidades. A transcrição será divulgada na quarta-feira, disse Trump. Vocês verão que foi uma ligação muito amigável e totalmente apropriada. Bem, Trump certamente se sairá bem dessa, mas vejam, a questão aqui é o desespero, o porquê de tanta pressão para que Donald Trump seja impeachmentado. Os democratas estão furiosos, inclusive legisladores em primeiro mandato, muitos especialistas em relações internacionais dos democratas estão encabeçando o pedido de impeachment. Ou seja, é praticamente uma equipe de advogados contra Trump lá na Câmara Baixa. Os democratas estão apavorados. Isso é sinal de que realmente lá da Ucrânia pode vir coisa muito pesada, muito grossa contra o trio Hillary Clinton, Barack Obama
e Joe Biden estão atirando agora para conversar depois. E isso pode ser, sim, um tiro no pé, ou até vários tiros no pé para os democratas. Quem diz isso é o professor Jonathan L. Entin, professor emérito de Direito e Ciência Política da Universidade Case Western Reserve, disse à Infobae que todos dizem que isso seria positivo para Donald Trump, e ele concorda. Os republicanos, eles dizem, se opõem claramente à ideia de blindar Trump, e não parece que os independentes lhes deem prioridade ao tema. Os democratas correm o risco de parecer fanáticos a perseguirem tanto, a buscarem tanto o impeachment, em lugar de tratar de resolver a questão politicamente, em boas relações políticas, ele diz. Ademais, expõe a que Trump controle sua agenda e que suas ideias substantivas se vejam eclipsadas. Ou seja, ele quis dizer que Trump também poderá, a partir daí, mostrar exatamente o que ele sabe. Ou seja, tudo que ele tem de informações, ainda que não tenham sido usadas. E pior, mostrar que o seu comportamento na Casa Branca foi correto esse tempo todo. Será, assim, um grande tiro no pé. O próprio presidente Trump parece estar muito à vontade com a abertura formal do pedido de impeachment. O site Infobae diz que o próprio Trump parece entusiasmado, mais entusiasmado do que preocupado. Diz Trump: todos dizem que seria positivo para mim até ter esse pedido de impeachment antes das eleições, seria favorável nas eleições. Ele acredita que, como disse o professor, poderá não só mostrar a sua inocência, como também levantar questões que ainda não teve oportunidade, relações estranhas do governo passado que ainda não teve oportunidade ou não vieram à luz do dia por falta do momento apropriado. Pode ser agora. Pois é, Donald Trump não está preocupado. Nancy Pelosi, que parece louca, mas não rasga dinheiro, fez de tudo para não abrir esse pedido formal de impeachment. Mas, como os seus pares democratas estavam alucinados, ela acabou cedendo. Mas, atenção, não está confortável com a ideia. Trump pode ganhar disparado e essa gente, repito, Hillary Clinton, Barack Obama e Joe Biden acabarem sim um dia atrás das grades. E lá, bem, aí é perigoso. Nós vimos o arquivo vivo Epstein, o sujeito do Lolita Express, o que aconteceu com ele. Pois é. Até depois, amigos.